aqui novamente para poder atender mais uma dúvida que nós recebemos nas redes sociais. Lembra, a Biblioteca Municipal tem um projeto de tira dúvidas de química, onde você envia através das redes sociais da biblioteca, Facebook, Instagram, né? Você deixa a sua dúvida lá e a gente grava um vídeo com a dúvida. Isso é compartilhado no meu Facebook, no Facebook da biblioteca, no Instagram da biblioteca e o meu também, e agora no canal do YouTube que nós criamos. Então essa é uma opção a mais para a gente poder trabalhar. A dúvida de hoje é com relação à estrutura atômica do 9º ano, né? Neste caso aqui, o que acontece? No 9º ano, a gente começa a trabalhar com os átomos. Então a gente tem que lembrar o seguinte, né? O que nós temos lá? Esse átomo, ele tem um núcleo e ele tem também uma eletrosfera. Nessa eletrosfera vão ficar os elétrons. Nesse núcleo vai ficar prótons e nêutrons. Então o que acontece? Quando a gente trabalha no 9º ano, a gente tem essa visão sobre estrutura atômica, né? E aí o que é importante agora? É a gente começar a detalhar isso. Porque a gente vai lembrar o seguinte, a massa do próton é positiva, é 1, a massa do nêutron também é 1. E a massa do elétron é 1836 vezes menor que a massa do próton ou que a massa do nêutron. Então, quando a gente fala em massa, a gente pensa o seguinte, a massa está concentrada no núcleo do átomo. Mas quando você pensa em carga, o que acontece? As cargas positivas e as cargas negativas vão se anular. E aí a gente tem um átomo neutro, né? Nesse caso aqui, vamos dar uma limpada no quadro para a gente poder o quê? Para a gente poder discutir a questão, né? Como fazer isso, né? Pano na mão, vamos discutir agora a questão de átomo neutro e íon. O que vai acontecer? No caso de um átomo neutro, o que nós temos lá, né? Vamos pensar aqui, temos aqui o cálcio, de número atômico 20 e número de massa 41. Então o aluno precisa lembrar o seguinte, o que nós temos aqui, ó, é o número atômico. Esse número atômico nada mais é do que a quantidade de prótons. E se o átomo é neutro, a quantidade de prótons vai ser igual à quantidade de elétrons. Professor, como é que eu sei que esse átomo é neutro? Ele não tem carga elétrica aqui, ó. Nem carga positiva e nem carga negativa. Aqui em cima, nós temos aqui o número de massa. O que seria esse número de massa? Seria prótons e nêutrons. Existem letras que codificam isso, né? Quais letras? Z e A. Então, quando a gente parte para esse princípio aí, a gente tem que lembrar o seguinte, esse átomo aqui, ele vai ter 20 prótons, 20 elétrons e 21 nêutrons, que é o numeral de cima menos o numeral de baixo. Dessa forma aí, o que acontece? A gente trabalha com essa estrutura atômica e fica fácil a gente resolver isso. Vamos pensar numa outra saída aqui agora. Eu vou pegar esse mesmo elemento aqui, e nós vamos transformar ele num cátion. Então nós temos agora o cálcio de carga 2+, 20, 41. O que acontece? Nesse caso aqui, nós temos duas cargas positivas a mais que as cargas negativas. Então quer dizer, esse íon aqui, porque isso aqui é um íon, né? É um cátion. Ele tem o número atômico 20, o número de massa 41, ele tem 20 prótons, só tem 18 elétrons e continua tendo 21 nêutrons. Veja, é um negócio fácil. É só você lembrar o seguinte, o que o íon vai ter de diferente do átomo neutro? A carga elétrica. Se ela for positiva, você perdeu elétrons. Não é que você vai perder, você já perdeu. Se ela for negativa, você vai
ganhar elétrons. Vamos fazer um caso de um ânion aqui, né? Veja bem, o que acontece? O ânion, nós temos que pensar na questão da resolução, né? Vamos transformar um ânion aqui. Oxigênio 8, 16, 2 menos. Ó, 2 menos, duas cargas negativas a mais que as cargas positivas. Então esse elemento aqui, ele tem 8 prótons e ele tem 10 elétrons. A diferença é sempre isso. Não vai alterar os prótons, vai alterar somente os elétrons. Mande sua dúvida, compareça, né, nas redes sociais, envie para a Biblioteca Municipal, para o professor João Neto, para que a gente possa sempre estar podendo te ajudar. Um grande abraço.